A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e hoje é o primeiro episódio de um novo tempo que estamos começando. Nós vamos começar com um episódio novo chamado O que a Bíblia diz sobre isso. Você conhece outros tipos, né? Nós temos os episódios que são parênteses, que acontecem quando eu estou lendo com você alguma coisa na palavra de Deus e me chama a atenção e eu paro para fazer um estudo, então isso é um parênteses. Nós temos episódios que falam do para começo de conversa, que geralmente são aqueles episódios que eu gravo antes de nós entrarmos em um estudo bíblico, em um livro em que eu quero introduzir para você algumas questões de data, de contexto, etc. Mas nós estamos começando algo novo. O que a Bíblia diz sobre isso? E este tipo de episódio está surgindo porque eu penso que é importante nós olharmos para a palavra de Deus e sempre quando for oportuno, o Espírito Santo vai colocar no meu coração ou vai colocar no seu e você vai me escrever nos comentários, a gente vai estudar sobre um tema. E eu quero falar sobre a Páscoa. O tema é Páscoa, mas esse primeiro episódio sobre a Páscoa é para falar sobre o surgimento da Páscoa. Onde surgiu a Páscoa? Qual foi o contexto em que ela surgiu? Quem eram as pessoas envolvidas nesse momento de Páscoa? E depois, o próximo episódio, nós vamos falar sobre a Páscoa a partir da perspectiva cristã, né? Do ponto de vista cristão, como foi com Cristo, o que a Páscoa tem a ver com Jesus. Mas hoje nós vamos falar sobre a origem da Páscoa. E aí, eu te pergunto, eu quero falar para começo de conversa, mas sem bagunçar a sua cabeça, eu quero perguntar, você sabe onde surgiu a Páscoa? Você já leu a respeito disso? E mais que isso, porque esse episódio se chama O que a Bíblia diz sobre isso. Você já leu na Bíblia sobre isso? Porque às vezes você pega no YouTube, você pega um artigo escrito no Google e tudo bem, não tem problema você fazer as suas pesquisas, mas a nossa fonte da verdade é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então nós vamos olhar para a Bíblia e tentar entender hoje, eu e você, quando começou a Páscoa? Então, se você está sentadinho, você vai abrir a sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 12. E se você não estiver sentado, você está me ouvindo enquanto está fazendo alguma coisa, guarda essa referência na cabeça. Êxodo 12, ok? E vamos lá. Então, onde surgiu a Páscoa? A Páscoa, a primeira Páscoa, ela foi celebrada no Egito. E ela foi celebrada no meio do povo de Israel. Mas o que o povo de Israel estava fazendo no Egito? Bom, se você volta na história, você vai ver que, por causa da fome, há muito tempo antes, Jacó desceu com a sua família para o Egito. José, ele estava lá numa posição de governo. O povo de Jacó, de Israel, foi recebido com portas abertas, porque José era bem quisto dentre os egípcios. E você pode acompanhar isso lá em Gênesis 46, dos versos 26 e 27. E também comprova-se isso lá em Êxodo 1:1. Só que o que acontece é que esse tempo passou. José morreu, o faraó que conhecia José também morreu. E outros governantes, né, outro governante que assumiu após a morte de José, não olhou para o povo hebreu da mesma maneira. Então, a escravidão, na verdade, quando eu estava lendo, eu fiquei, assim, horrorizada, né? Eu já tinha lido esse texto de Êxodo antes, mas quando você relê, você lá em Êxodo capítulo 1, você pode voltar lá, você vê que o faraó vai sendo cada vez mais cruel com o povo de Israel, né, com os descendentes de Jacó, né, e coloca eles sobre o trabalho forçado, e mesmo eles estando sob trabalho forçado, eles estavam se multiplicando, ou seja, o plano de faraó de fazer eles terem menos filhos não funcionou. Então, aí o versículo 13 vai falar que eles sujeitaram a ele a uma cruel escravidão, né, tornou a vida deles amarga, não só pedia que eles fizessem tantas coisas penosas, mas pioraram a qualidade, a exigência do trabalho, né? Dizendo, vocês têm que preparar o barro, vocês têm que fazer tijolos, isso está lá em Êxodo 1:14. Realmente tornou a vida deles muito difícil. E se não bastasse, naquela época o faraó também pediu, né, as parteiras que matassem os meninos, que quando elas fossem ajudar as hebreias a terem seus filhos, que simplesmente deixassem viver as meninas. Então, nesse contexto, Moisés nasceu, mas eu não vou falar de Moisés, eu já vou tratar da Páscoa quando ele é adulto e ele já está sendo usado por Deus para libertar o povo que estava escravo, sofrendo muito no Egito. E aí nós chegamos então em Êxodo capítulo 12. Bem, Moisés foi enviado até Faraó pedindo que libertasse o seu povo para que eles pudessem adorar o Senhor no deserto. E Faraó não libertou.
Veja que quando muitas vezes nós lemos sobre isso na Bíblia, a gente vai ver que o Senhor endureceu o coração de Faraó, mas Deus nunca age com maldade. O Senhor é bom, né? Embora existam muitas pessoas que são como vasos de desonra, né? Que são assim, que decidem na sua vida sempre fazer o errado, o Senhor, ele permite, vamos dizer assim, um arrependimento. Só que Faraó, ele já estava num ponto de maldade que não tinha mais volta. Deus só endureceu um coração que já estava duro. Porque quando a gente vai ver desde o princípio lá, né, no início da vida de Moisés, ele já estava mandando matar os filhos dos outros, escravizando, tornando a vida cruel, né? Você vê que é uma descendência, uma linhagem de maldade. Então, quando chega nesse momento em que o povo pede para ir, o coração desse homem, não é que ele era um homem inocente, que Deus endureceu o coração dele, olha como Deus é mau, né? Deus quis mostrar o seu poder sobre Faraó, porque, né, Deus faz isso. Não, Deus não é cruel, ao contrário, né? Faraó já tinha um coração duro, um coração mau, um coração inflexível. E então, cego na sua própria maldade, ele simplesmente deu vazão às coisas que estavam no seu coração. E então, para que o Faraó libertasse o povo, o Senhor envia 10 pragas. E aí, se você quiser ler sobre as pragas, você gosta de pesquisar, você pode acompanhá-las a partir do capítulo 7 de Êxodo, né, a partir do versículo 14, nós vamos ver as pragas de tornar água em sangue, as rãs, os piolhos, as moscas, enfim, todas elas são relatadas aí. Até a 9ª praga, que foram as trevas. A 10ª praga seria a morte dos primogênitos, e é neste momento que surge a Páscoa. É neste momento que nós estamos aqui diante do capítulo 12, verso 1. Faraó recebe o aviso por parte de Moisés de que o Senhor mataria os primogênitos e mataria todos os primogênitos, né? Não faria diferença entre o filho de Faraó e o filho da serva. Ao contrário, né? Ao mesmo tempo que ele diz que dentre o povo hebreu nada aconteceria, se você acompanha aí no capítulo 11, verso 5, diz assim: todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, verso 7, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Então aqui Deus mandou o aviso de que isso aconteceria. E nesse contexto, Deus, o Senhor, ele diz algo para Moisés e para Arão. Então, nesse momento em que haveria essa morte sobre o Egito, em que o Senhor iria fazer realmente distinção entre aquele que o ama e o teme e aquele que não o ama, não o teme, não quer saber dele. Versículo 1. Acompanhe comigo, por favor. Diz assim, Êxodo 12, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Ok? Pausa aqui para eu te explicar uma coisa. Deus estava reorganizando algo aí, né? Embora a gente está falando de Páscoa, ele está dizendo, a partir de agora, esse mês vai ser o principal. E eu estava olhando a minha Bíblia de estudo, esse mês, né? Ele recebe o nome de Abib. Abib é o mês, e esse nome significa espiga. Por quê? Porque os cereais eles estavam na espiga nesse período do ano. Abib é o nome que ele recebeu originalmente, é um nome cananeu. Mais tarde ele viria a ser chamado pelo nome babilônico de Nissan. Aparece essa palavra Nissan lá em Neemias 2, 1. Se você gosta de estudar, vai lá fazer a sua anotação. E esse mês seria tipo assim, entre março e abril, ok? Mais ou menos nesse período que nós estamos vivendo agora, né? De março até abril. Mas tudo bem, voltando aqui. Verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Bom, então vamos lá. A Páscoa começou a ser anunciada a Moisés e a Arão da seguinte maneira: é um mês importante e vocês vão tomar para si um cordeiro no dia 10 desse mês.
Verso 4. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Então, se fosse muito, eles poderiam chamar mais uma família para comer com eles. 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. O crepúsculo da tarde é o pôr do sol. Então, eles matariam o cordeiro neste horário. E vamos ver o que eles fariam na sequência. Verso de número 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as vísceras, as pernas e as vísceras. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Então, pare aqui um pouquinho. O Senhor estava dizendo, vocês vão pegar um animal, vocês vão fazer uma refeição gostosa e vocês vão pegar o sangue deste animal e passar nas portas. Haveria um sinal de sangue nas portas de cada casa onde eles estivessem comendo e celebrando essa refeição chamada Páscoa, celebrando esse momento, quer eles estivessem apenas com a família deles, quer com os vizinhos, caso um cordeiro fosse muita comida para eles todos. E eles iriam fazer o quê? Eles iriam comer este cordeiro sem defeito. Bom, eu quero fazer um parênteses aqui, porque é impossível eu ler esse cordeiro sem defeito e não me lembrar de 1 Pedro 1,19. E eu sei que a gente vai falar de Jesus Cristo depois, mas eu já tenho que fazer essa relação. Olha o que diz aqui, 1 Pedro 1,19. Na verdade, eu vou ler desde o 18 porque faz mais sentido. Diz assim: pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitidas por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. E aqui a gente entende que Pedro está fazendo uma relação direta a Cristo e ao Cordeiro Pascal. Qual Cordeiro Pascal? O Cordeiro Imaculado, o Cordeiro sem defeito, o Cordeiro cujo precioso sangue veio trazer o quê? Redenção. Aqui, o sangue nas portas, e a gente vai ver nos próximos versículos, seria a marca que faria com que o destruidor não entrasse nas casas e faria com que não houvesse a morte dos primogênitos. Aquele sangue ali era um sangue para preservar, era um sangue para proteger, era um sangue para livrar. Assim como o sangue de Cristo veio para nos proteger e nos livrar da sentença eterna, do nosso pecado, da nossa culpa, pelo sangue de Cristo. Pedro vai dizer, nós somos redimidos, ele como um cordeiro perfeito. E aqui, se você quiser anotar aí mais uma referência, eu vou deixar com você o versículo de número 29, lá de João, capítulo 1. João 1, 29 fala assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se dele e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente poderia aprofundar um pouquinho mais a respeito de tirar ou cobrir pecados, mas eu não vou fazer isso nesse episódio, eu vou fazer isso no próximo, em que nós vamos falar a respeito de Jesus. Então eles iriam comer uma refeição, e nessa refeição, o que eles iriam comer? Tinha ovo de chocolate lá? Não, não tinha ovo de chocolate. Ah, Rita, você tem alguma coisa contra o ovo de chocolate? Eu tenho, é muito caro. Eu gosto muito de chocolate. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de chocolate, principalmente o meio amargo. Mas, acho que a minha dificuldade, e esse episódio não é para falar da minha opinião, ao contrário, é por isso que quando eu estava escolhendo um título, eu estava aqui em oração e disse: Deus, não é a respeito da minha opinião, o que eu me penso pouco importa, o que eu quero saber é o que a Bíblia diz sobre isso. Então, o que a Bíblia diz sobre isso? Bom, a Bíblia não fala de chocolate. Tem alguma coisa contra? Não tenho. Como chocolate? Como? Compro ovo? Não compro porque é caro. Quando compro depois que já passou a Páscoa, porque assim está mais barato.
É isso, é sobre isso. E várias vezes fiz ovos em casa com as minhas filhas, porque elas entendem que Páscoa tem a ver com o cordeiro e não com o coelho, desde sempre. Mas voltando, porque esse episódio não é a respeito da minha opinião pouco importa. O que importa é a palavra de Deus. Então, eles comeriam o quê? Eles comeriam os pães asmos, que são os pães sem fermento, o fermento como símbolo do pecado, né? Então eles comeriam os pães asmos, que simbolizava mesmo a pressa do povo em sair do Egito, né? O desejo de realmente sair deste lugar. As ervas amargas poderia se referir, por exemplo, à chicória, à urtiga, à endívia, que seria para lembrar o povo dos seus pecados passados, da opressão do Egito, né? O tempo de amargura e de sofrimento que eles passaram no Egito. Veja, quantos filhos não foram mortos? Desde o período lá em que Moisés nasceu, em que Faraó mandou matar, eu não li para vocês, mas na sequência lá do capítulo, ele manda as parteiras matarem os meninos, e aí então quando elas não fazem isso, elas desobedecem ele, Faraó, sabe o que ele faz? Ele fala para que todo o povo jogue os meninos. Então, assim, uma perseguição começou contra o povo. Imagina você com um bebê seu que Deus te deu e, de repente, juntar as pessoas, catar esse bebê, jogar na água e matar afogado. Então, assim, muito sofrimento houve, né? Às vezes, quando a gente lê, assim, a Bíblia, a gente tem que tomar cuidado para não lê-la de uma maneira que não nos deixe enxergar a verdade, né? A dor deles. Enfim, então, cada um dos elementos da Páscoa tinha um significado. E eu vou continuar a leitura no versículo 11. Desta maneira o comereis. Então, havia uma maneira de comer essa Páscoa, além de comer junto com a sua família ou com o vizinho, passar o sangue nas portas, né? As ervas amargas, os pães asmos. O que diz o verso 11? Desta maneira o comereis. Lombos cingidos, ou seja, vestidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. Nossa, Rita, não era nem para mastigar? Não, não é isso. Mas o Senhor estava deixando claro que não era uma refeição para se regozijar. Ao contrário, regozijar e, vamos dizer assim, sem preocupação. Eles iriam celebrar a Páscoa, viria a destruição e eles sairiam do Egito. Realmente seria à pressa, seria logo. A libertação havia chegado. Comê-lo-eis à pressa é a Páscoa do Senhor. E a palavra Páscoa é a palavra peça. A palavra peça significa passagem. Eu não sei se você alguma vez havia lido sobre isso, mas por que passagem, Rita? Bom, está escrito no próprio versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue, escute pessoal, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então veja bem, olha só o que o Senhor estava fazendo. O Senhor estava trazendo livramento. Passaria por cima da casa dos hebreus. A Páscoa significa este livramento. O juízo viria sobre todo aquele que decidiu não crer, mas todo aquele que inclinasse o seu coração para Deus teria este livramento, essa salvação. E eu quero acrescentar mais 2 versículos para você. Êxodo capítulo 12, verso 26 e 27. Diz assim: quando os seus filhos perguntarem o que esta cerimônia significa para vocês, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e salvou as nossas casas quando matou os egípcios. Então, qual é a origem da Páscoa? A Páscoa não tem a ver com dar presentes. A Páscoa não tem... A origem da Páscoa, ok? A origem da Páscoa não tem a ver com dar presentes. A origem da Páscoa não tem a ver com comer chocolate. A origem da Páscoa não tem a ver com o coelho. A Páscoa originou-se no Egito, no momento em que Deus livrou o seu povo, no momento em que o Senhor ouviu a oração do seu povo e, com grande poder, fez a diferença entre aqueles que o amam e o temem e aqueles que ignoram os seus avisos. Vamos falar dessa maneira. O sangue na porta fez com que o Senhor passasse por cima. A Páscoa, passagem, peça, com que ele passasse por cima e fosse então poupados os primogênitos daqueles que temiam o Senhor.
Gostou disso? Eu espero que sim. E se você gostou, se você aprendeu algo novo, ou se você lembrou de coisas que você já tinha esquecido, compartilhe esse episódio com alguém. Vamos espalhar a verdade. Como eu te disse, não tem a ver com a minha opinião ou com a sua, mas com aquilo que está escrito. Vamos comer chocolate sim, só não vamos pagar o preço caro, mas vamos aprender biblicamente do que se trata a Páscoa e outros assuntos mais que o Senhor trará ao meu coração. Deus te abençoe e até o próximo episódio.